Imprensa paulista repercute chegada de Vitor Pereira ao Flamengo e Fábio Sormani critica diretoria do Flamengo. Vamos tá vendo aí, assiste até o final, se inscreve no canal, meu velho, só isso que eu te peço. Botão aqui embaixo, inscrever-se, vamos reagir aqui ao vídeo da SPN, ao vídeo do Sormani, se inscreve. Não tem segredo. Se inscreveu? Então vamos embora pro vídeo, galera. E hoje, ao longo do dia, a informação é de que o Flamengo realmente já tem um acerto com Vitor Pereira. Não há o anúncio ainda por uma série de questões. Vitor Pereira, por exemplo, tem contrato ainda com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. Mas é isso. Dorival Júnior saiu e o Vitor Pereira está indo para o Flamengo. Mariana Pereira. Que coisa. É um assunto realmente Eu acho que eu não estava nem preparada para falar de futebol brasileiro nesse nível, coisa, né? Que coisa. Porque as coisas ainda estão acontecendo, uma Copa do Mundo, em meio à movimentação de mercado pra gente aqui, né? Lá fora a temporada ainda Porque não é uma troca qualquer. É o técnico do Corinthians indo pro Flamengo e os dois se enfrentaram na final da Copa do Brasil. É o técnico do Corinthians que não ficou em cima da principal justificativa de que não poderia ficar... A escolha era não permanecer no Brasil para poder cuidar da sogra, retornar. Essa é uma informação importante. Porque parece que no acordo de Vitor Pereira com o Flamengo... Pode trazer. Ele trará toda a família, inclusive a sogra. Mas em um determinado momento também falou sobre a dificuldade que seria essa mudança. Para trazer numa condição de saúde, etc. Então seria uma mudança muito difícil para a família dele, né? E aí a história dá um 360 absurdo, assim. Talvez a permanência do Dorival, ela realmente foi colocada ali de não acontecer, até por conta do pós-Libertadores, né? Os resultados que vieram depois não agradaram a diretoria, 3 derrotas e um empate em 4 jogos, realmente bem clima, né, de fim de temporada, e aí entendeu-se que o Dorival não teve um certo pulso firme para cobrar dos jogadores, até chegou a falar, né, pô, como que eu vou cobrar desses caras depois de todo esse calendário que colocou eles nessa exaustão? Mas assim, é estranho, mas eu já cheguei num momento da minha vida que eu já não cobro do futebol, do mundo do futebol, esse jogo de cintura e essa importância com o ser humano profissional, assim. Não estou dizendo que eu, nesse caso, não ficaria chateada, muito pelo contrário. Mas é um mundo político e na política coisas vêm à frente do relacionamento, infelizmente. E mais que um mundo político, é um mundo essencialmente mercantilista, em que vale a lógica da melhor proposta, de quem oferece mais em estrutura, em projeção financeira e esportiva. E uma coisa se o Dorival tem o direito dele de se sentir traído, se sentir magoado, mas para mim o Flamengo não sacaneou o Dorival. Senão eu teria que dizer que o Dorival sacaneou o Ceará quando ele trocou de clube, porque há uma coisa que é convenção no futebol, que é você estar interessado num profissional, é muito raro um clube chegar, eu quero o técnico do Ceará, eu vou conversar com a diretoria do Ceará. Isso dificilmente acontece, muito raro. Geralmente a primeira sondagem é o profissional, o staff, para ver se tem interesse em trabalhar, e depois essa negociação se desenrola. E no caso do Dorival, o Flamengo não assinou nenhum contrato, não tinha renovação automática e não fez nenhuma promessa de que esse trabalho era garantido. Estavam ali em tratativas, em negociação. Enquanto o papel não está assinado, o Dorival não estava confirmado para o ano que vem. Agora, do lado do Corinthians, vai se criar o Vitor Pereira. É claro que o Vitor Pereira poderia ter sido até mais franco ali, olha, não estou a fim de ficar, acho que a proposta aqui não me agrada, tem ainda a questão pessoal, e não condicionar a uma questão familiar. Mas o que não se pode fazer é o Corinthians se colocar no papel de vítima na história. Não é. Essa é uma negociação de clube com um profissional. O Flamengo tem o direito legítimo de acreditar que tem um treinador melhor no mercado. E eu até também concordo, o Vitor Pereira é mais treinador para mim que o Dorival. Até é um movimento arriscado, mas que vale a pena o risco. Agora, uma coisa é fato. Hoje, o Flamengo é um clube mais atraente que o Corinthians. É um clube que oferece a profissionais como o Vitor Pereira
um horizonte mais interessante e, naturalmente, se ele tiver de fazer um sacrifício para permanecer no Brasil, ele vai preferir ele vai ponderar outras coisas também, clube né? como o Flamengo do que um Corinthians que, por mais que esteja tentando se reestruturar, ainda tem uma dívida muito alta, não vai poder fazer grandes contratações para o ano que vem. E ele olha para o elenco, estrutura e perspectiva esportiva, ele certamente vai optar pelo Flamengo. E pela cidade também, porque muitos falam que ele não gostou de São Paulo, mas isso tem um peso, se adaptou a São Paulo, menor, né, João? Gosta de morar em cidade de praia, e aí ele viu o Rio de Janeiro e tal. Perigoso, né? Rio de Janeiro, perigoso. Mas dizem que isso também influenciou, foi um dos elementos que sim, mas eu queria colocar que, né, dar os parabéns ao Dorival pelo que ele fez no Flamengo, né, nesse período em que assumiu o clube no momento, né, da saída do Paulo Souza e levou o Flamengo a 2 títulos, né, porque é difícil você conquistar um elenco, né, de estrelas, né, e o treinador, quando ele consegue isso, a recompensa dele vem com os títulos. E isso ele trouxe. Então ele sai de cabeça erguida, né? Um cara de caráter excepcional, um cara espetacular. E será que tem cheirinho de seleção aí? Dizem que do lado da CBF não houve nenhum contato, mas o Dorival agora, num outro patamar, está solto no mercado. E achei interessante ele se antecipar a essa informação. Ele vir e falar realmente que o ciclo foi encerrado e não esperar o Flamengo tomar parte. Eu acho que ele ainda sai por cima da história. Mas para mim seria muito estranho o Dorival pintar na seleção depois de ser rejeitado pelo Flamengo. Olá, torcedor do Flamengo, olá, torcedor do Corinthians. Eu queria conversar com vocês neste sábado. Porque o assunto do final de semana é a saída do Dorival do Flamengo e a possível contratação de Vitor Pereira, ex-Corinthians, pelo Flamengo. Qual o problema? Alguém pode dizer, o Flamengo não pode contratar o Vitor Pereira? Pode, com certeza, pode. Acontece que o ex-treinador corintiano, que ainda tem um contrato com o Corinthians, que se encerra no final desse ano agora, disse que estava deixando o Corinthians porque estava com problemas familiares, citou a questão de doença da sogra e tal, e que não dava mais para ficar no Brasil. E agora, dias depois de ter abandonado o Corinthians, ele estaria já acertado com o Flamengo. Eu coloco no condicional porque, repito, oficialmente nada foi dito, nem por Flamengo e nem por Vitor Pereira. De oficial, nesse momento, sabe-se apenas que o Flamengo demitiu o Dorival. Demitiu ou avisou que não vai renovar o contrato. Mas eu queria falar mais sobre isso, porque o resto está todo mundo comentando. O Flamengo foi sacana com o Dorival, o Flamengo isso, o Vitor Pereira também está sacaneando o Corinthians, etc e tal. Eu queria começar a falar mais da questão do Dorival. O Dorival estava escanteado, estava esquecido, estava no ostracismo, estava abandonado. Havia 2 anos em Santa Catarina, onde ele mora. Ninguém falava no Dorival. Ninguém. Todo time que perdia um treinador ia para o mercado atrás de outro e ninguém cogitava o nome do Dorival. E foi assim até o Ceará tirar o treinador de casa e levá-lo para Fortaleza para dirigir o Vozão. Repito, até esse convite do Fortaleza, do Ceará, Dorival estava esquecido em Santa Catarina. Pois bem, ele aceitou, era uma ótima oportunidade de voltar a trabalhar e num ótimo clube, que foi depois para a Série B, mas isso é uma outra questão que, quem sabe, no futuro a gente fala. E ele assume o Ceará, ele, Dorival, e com muita competência, faz do Ceará uma equipe competitiva. Chegou a bater no Palmeiras, dentro do Allianz Parque, Palmeiras campeão brasileiro, por 3-2. E o Ceará vinha fazendo uma campanha linda. E o Flamengo embicando nas mãos do Paulo Souza. E o que faz a direção do Flamengo? Fala, opa, com o Paulo Souza não vai dar mais. Demorou, aliás, a direção do Flamengo demorou para perceber isso. A mídia toda, de uma maneira geral, estava comentando essa questão. E faz o que a direção do Flamengo? Vai até Fortaleza, atrás do Dorival. E o seduz. E o Dorival se deixa seduzir, tá? Pela grandeza do Flamengo, pela camisa do Flamengo, pela mídia do Flamengo, pelos jogadores do Flamengo e com a possibilidade de ganhar campeonatos. O Dorival sabia que o contrato ia até o final do ano. Foi anunciado. E na época eu até disse, olha,
não me cheira bem essa questão. Por que não se faz um contrato até o final do ano que vem, sendo que a administração Landim vai até 31/12 de 2023? Não, foi feito um contrato de 6 meses apenas. E eu, na época, cansei de falar que o Dorival não deveria ter feito o que fez. Abandonar um time que o tirou de casa e o tirou do ostracismo. Ele deu uma grande oportunidade de voltar a trabalhar. Eu disse isso na época. Não, o Dorival não devia ter feito isso. E na época eu também comentei, porque um contrato só de 6 meses. Me parece claro que o Dorival não é o cara que o Flamengo quer. O Dorival é um cara para tentar estancar a sangria do Flamengo naquele momento. O que acontecia com o Flamengo? Jogava mal. Jogava mal para dedéu, não ia ganhar nada, estava na cara, estava todo mundo vendo. Pois bem, o Dorival aceitou. Bateu o campeão da Copa do Brasil, bateu o campeão da Libertadores e não ganhou o Brasileiro, porque quando ele assumiu tinha 14 pontos atrás do Palmeiras, que acabou batendo o campeão, e era muito difícil tirar essa diferença, como mostrou-se depois na prática, que era quase que impossível. Então hoje, 6 meses depois do ocorrido, eu fico me perguntando aqui, qual é o sentimento que bate mais forte no coração do Dorival nesse momento? O de ter sido campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, a alegria da conquista desses 2 títulos, ou a tristeza, ou a decepção, o desapontamento e a dor de ver o que aconteceu nesses últimos dias quando ele tentava renovar o contrato com o Flamengo? O que mexe mais com o coração dele? A alegria ou a tristeza? O que foi mais profundo naquele momento, nos momentos? A alegria das conquistas ou a dor da demissão do jeito que ela veio? Aí eu me pergunto, Dorival, valeu a pena ter saído do Ceará? E passar por esses sabores todos que você está passando nesse momento? Volto a dizer, na época eu critiquei muito. E sabia que o Flamengo podia ser campeão com o Dorival, como bateu o campeão. Porque o Dorival é competente, ele é um cara sério, honesto, leal. E ele foi honesto também com o Ceará. Você escuta, eu recebi uma proposta e ir embora. A questão não é receber uma proposta e ir embora. A questão é legal eu fazer isso? É bacana fazer isso com quem me tirou de casa? Eu lá estava de pijama, deitado no sofá, assistindo televisão o tempo inteiro. Era essa a situação do Dorival. Mas ele é ambicioso, como todos nós somos. Eu sou, você é, o Dorival é, o Flamengo é, e todos os profissionais e entidades são. Todos têm ambições na vida. Ele optou por sair do Ceará e foi para o Flamengo. Bateu o campeão. Mas hoje o coração dele está partido. Porque recebeu meio que uma facada nas costas em relação ao que vinha ocorrendo na negociação com o Flamengo. O Flamengo cozinhou o Dorival. Aí é sacanagem do Flamengo. Ela se dá aí. Cozinhou o Dorival. E a hora que o Flamengo percebeu que o nome do Vitor Pereira vazou para a mídia, que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira e que estava bem encaminhado, falou assim, opa, agora não tem mais jeito. Precisa avisar o Dorival. Chamaram o Dorival e falaram assim, escuta, você está fora. Se não tivesse vazado isso para a mídia, muito provavelmente, o Flamengo estaria até agora cozinhando o Dorival. Dói, né? Se não queria, falasse logo de uma vez. O Flamengo tentou direito de não querer. Mas avisa o cara. O Flamengo também tem todo o direito de tentar negociar com o Dorival e tentar negociar com outros treinadores. É direito, é legítimo. Mas falou isso pro Dorival? Não falou. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Que não abriu a boca, nem sequer falou nenhuma vez com o Dorival que havia a possibilidade de ele não ser ter renovado seu contrato, porque o Flamengo negociava com outras equipes. Então eu volto de novo ao que eu vinha comentando no começo. Valeu a pena, Dorival?
Essa é uma questão que você vai ter que responder. Essa é uma questão que você vai ter que responder. À distância, eu acho que não valeu a pena. Embora tenha vencido a Libertadores e a Copa do Brasil, a dor desse momento do Dorival deve ter apagado a alegria de quando ele ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, para mim, não valeu a pena. Foi uma sacanagem que foi feita com ele. E ele está sentindo a dor deste momento. Então, Dorival, se eu fosse você, naquela época, não teria saído do Fortaleza. Talvez se não tivesse vencido nada. E acho que não ia vencer mesmo nada. Mas eu estaria hoje amargurado e sofrendo do jeito que você está sofrendo. Olha, galera, eu discordo do Sormani, sabe? Beleza, ele foi mandado embora, não renovaram com ele. Mas, cara, o cara foi campeão da Libertadores, o cara ganhou a Copa do Brasil. Pra mim, é óbvio que valeu a pena. Tá no currículo dele, Libertadores, Copa do Brasil. Vocês não acham isso? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, dá essa força, humildemente, eu te peço. Aperta o botão, tá aqui embaixo, inscrever-se, não tem segredo. Aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like. Valeu, galera!